Olá, meninos! A gente está aqui para mais uma aulinha de sociologia e hoje a gente vai falar sobre os movimentos sociais, tá? A gente vai entender o que são os movimentos sociais, quais suas características, o que diferencia um do outro. Vamos entender alguns movimentos sociais historicamente importantes, enfim. Esse tema ele é extremamente explorado dentro dos vestibulares em geral. Então a gente vai bater um papo aqui tranquilo para que vocês entendam direitinho sobre esse conteúdo, tá? Quando a gente fala dos movimentos sociais, primeiro a gente precisa entender o que são, né? Como que a gente vem e forma os movimentos sociais? Por que eles são formados? Então, os movimentos sociais, eles vão vir dentro da nossa sociedade civil mesmo. A sociedade civil vai se organizar para gerar, na verdade, algumas transformações, ok? Que transformações são essas, professoras? Essa sociedade civil organizada nesses movimentos sociais, na maioria das vezes, lutam para diminuir uma exclusão social que existe nessa sociedade, e eles também lutam por maiores direitos sociais. Então, é uma sociedade civil, uma expressão da sociedade civil que vai se organizar para lutar contra a exclusão social, para lutar a favor de direitos sociais, ok? E aí a gente precisa entender que para isso acontecer, a gente vai ter um movimento, a gente vai ter transformações acontecendo. Um exemplo que eu vou pegar aqui para vocês, que é um grande exemplo, que é dentro da Revolução Francesa. Dentro da Revolução Francesa, a gente vai ter grandes transformações acontecendo por conta desses movimentos sociais. A gente vai ter pessoas se organizando, querendo um fim em comum. Então, dentro da Revolução Francesa, que é tida como uma grande revolução, que vai acontecer ali dentro do século XVIII, que a gente estudou, inclusive esse ano, e aí a gente vai ter uma grande transformação, onde a gente derruba aquele rei absolutista e consegue transformar a França numa monarquia parlamentarista e futuramente consegue transformar em uma república. Então, as transformações vão acontecer justamente por conta desses movimentos sociais, por conta dessa organização de pessoas que buscavam uma transformação ali dentro da França. E isso vai acabar modificando muita coisa dentro da Europa também. Ok. Para a gente falar de movimentos sociais, a gente precisa falar sobre as minorias, né? Porque quando eu falei para vocês de exclusão social, quando eu falei para vocês de busca por direitos sociais, a gente fala bastante sobre essas minorias, porque são elas que buscam isso, ok? E quando a gente fala de minorias dentro da sociologia, a gente precisa entender que não necessariamente é a minoria. Como assim, professora? Eu vou colocar para vocês no blog um pequeno gráfico que mostra a diferença entre brancos, pardos e negros. E a gente vai ver que em algumas localidades os negros são maioria, mas mesmo assim trata-se sociologicamente como minoria, porque eles não são favorecidos assim como os brancos, ok? Então as minorias são aqueles grupos que lutam por direitos sociais de pessoas que não são assim tão favorecidas em questão de gênero, em questão de deficiência, em questão de cor, enfim, a gente vai ter vários processos históricos que vão gerando essas minorias, ok? Não é algo que acontece de um dia para a noite. É um processo histórico que acaba gerando uma minoria, acontecendo a minoria. Então, a gente vai ter questões de gênero, a gente vai ter questões de riqueza, orientação sexual, questão de etnia, questão de religião. Então, muita coisa vai definir o que são essas minorias. E até mesmo se a gente pegar essas minorias e juntá-las todas, com certeza vai ser maior do que as maiorias, né? Não vai ser tão minoria assim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que sociologicamente esse termo não é errado de ser utilizado, ok? Bom, então esses movimentos sociais estão sempre contra o Estado? Não, nem sempre eles estão contra o Estado. Às vezes o Estado, junto com esses movimentos sociais, querem um objetivo em comum.
Então, eles podem se unir para isso. Um exemplo muito forte disso vai acontecer ali no governo do Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, né? A gente tem o MST, que é o Movimento Sem Terra, se aliando ao governo para fazer uma reforma agrária. Não vai acontecer assim tão bem feita essa reforma agrária, não vai conseguir um objetivo tão legal, mas enfim, vai existir essa união entre o movimento social, do movimento dos sem terras, com o governo federal, com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso também acontece dentro do governo do Lula, que também não vai gerar uma reforma agrária tão efetiva, né? Porque a gente tem um processo histórico muito complicado quando a gente fala de terras aqui dentro do Brasil, tá? Bom, é importante a gente saber que os movimentos sociais têm uma liderança X, têm uma organização, eles se organizam muito bem para realmente efetivar os direitos sociais, o fim da exclusão social, que é o que eles realmente lutam, né? Bom, quando a gente fala dos movimentos sociais, existe uma divisão, tá? Essa divisão vai ficar entre os movimentos estruturais e os movimentos conjunturais. O que são os movimentos estruturais? São aqueles de longo prazo. Eles vêm e eles ficam. E eles vão lutando, e eles vão lutando, e eles vão querendo as transformações acontecendo, e não é tão fácil de acontecer assim. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, porque a gente tem todo o processo histórico, ok? Quando a gente fala, por exemplo, da causa LGBT, é complicado dentro de uma sociedade conservadora mudar alguns conceitos na cabeça das pessoas. Então, é algo que vem e vai acontecendo a longo prazo. É uma luta que acontece a longo prazo. E aí, citei para vocês como exemplo a causa LGBT, mas a gente tem a causa feminista, a gente tem o movimento negro, que se encaixa nessas características, tá? De movimentos estruturais. Além dos movimentos estruturais, a gente vai ter, como eu disse, os movimentos conjunturais. Esses movimentos, eles já são mais espontâneos, ok? Eles são mais dinâmicos, acontecem ali na hora mesmo. E tem algo específico dentro dessa historicidade, ok? Quando acontece esses movimentos conjunturais. Exemplos. Coloquei para vocês no mapa mental os caras pintadas, né? O movimento dos caras pintadas. O que foi isso? Aconteceu ali no ano de 1992, quando a gente vai ter o impeachment do Collor, né? Na verdade, esse movimento social vai começar a se organizar quando surge as corrupções do presidente, quando a gente observa aquele confisco das contas de poupança. Então, é algo específico daquele momento. Eles vão lá, manifestam, conseguem tirar o Collor do poder e aí meio que se dissolve, ok? Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o movimento de direta já, né? Ali no finalzinho da ditadura militar, onde eles buscam uma emenda constitucional chamada Dante de Oliveira, e eles querem direta já, eles querem uma votação que aconteça para eleger um novo presidente do Brasil e a gente saia da ditadura militar e, enfim, retorne à democracia, ok? A gente sabe que não vai conseguir ocorrer as diretas já, né? Não vai ser uma votação direta, vai ser indireta, o parlamento que vai votar pelo novo presidente, mas a gente vai pressionar, de certa forma, né, para que a ditadura militar efetivamente acabe. E aí eu gostaria de citar para vocês que as manifestações públicas, elas são extremamente importantes para os movimentos sociais, mas muito mais para os movimentos sociais conjunturais do que para os movimentos estruturais. Porque os movimentos estruturais, pelo nome, dá para perceber que existe uma estrutura, existe algo que vem se lutando faz tempo, existe uma organização muito maior. Então, eu gostaria de fazer essa observação para vocês. Bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido direitinho e até a próxima. Tchauzinho!